tudo bem? Meu nome é Silvana, sou professora de Biologia e essa é uma aula para a gente conversar sobre fontes de energia renováveis, principalmente sobre biomassa. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Já olhando aqui na imagem de abertura do slide, a gente já tem alguns exemplos de energia renovável. Então a gente tem a biomassa, representada pelas folhas, pois ela está dizendo que a biomassa, a gente vai ver mais aqui para dentro dos slides, que ela é sempre de origem orgânica, pode ser animal ou vegetal. Eu tenho uma fonte de energia renovável como a eólica, a solar e a de hidrogênio. Isso daqui que vocês veem parece ração, é uma fonte de energia de biomassa chamada peddlet. Eu não coloquei o nome aqui, eu esqueci, depois eu faço uma observação. Então, de uma maneira grosseira a explicação, é como se fosse a serragem, condensada, prensada nesses pequenos cilindros que depois são utilizados para aquecer um fogão, utilizado um fogão que seria a lenha ou numa lareira. É bem comum isso daqui nas regiões onde você tem um inverno mais rigoroso. Quem assiste a esses programas que passam no Discovery, onde mostra a vida no Alasca, pode reparar que eles sempre estão utilizando esse tipo de material. E aqui o bagaço de cana de açúcar. A gente vai conversar sobre ele também. Então vamos olhar aqui. Antes disso, vamos relembrar o que é energia? As características da energia? Eu tenho o ponto de vista físico e químico, mas os dois são integrados. Então vamos já colocar os dois aqui. Na física, a energia não é molécula. A energia é a capacidade que um corpo, ali está nosso corpo, mas é a capacidade que um corpo qualquer tem de realizar trabalho, ou seja, é provocar deslocamento. Então, se eu quiser chutar uma bola, eu vou colocar energia para fazer o deslocamento desse corpo, que seria a bola. Na química, a energia ela não é criada e nem destruída. A energia ela é modificada ou é transferida vamos falar de um corpo a outro, de uma molécula a outra. Em biologia, a gente estudou isso de certa maneira. Quando a gente falou da respiração celular, nós falamos que a energia armazenada na molécula orgânica era transformada em ATP, que é a molécula que a gente armazena energia na célula. E depois esse ATP libera energia, por exemplo, para fazer a movimentação, a corrida que esse homem está fazendo aqui, Então, a energia química transformada em energia mecânica, energia de movimento. E a energia solar transformada em energia química. Então eu tenho aqui, apesar que ele está aqui com o painel solar, esquece o painel solar, daqui a pouquinho a gente fala dele. Então eu tenho a energia solar sendo absorvida pela planta lá na clorofila, e essa energia solar vai ser armazenada na molécula de glicose, C6H12O6. Essa é a molécula energética que vai servir como base para a respiração celular. Então a energia armazenada aqui na molécula de glicose vai ser transferida para a molécula de ATP lá no interior das minhas células, que assim que eu precisar correr atrás do ônibus para não chegar atrasado ao meu compromisso, vai ser transformada em energia mecânica. Tranquilo? Então, todos os tipos de energia são transformações de outros. Então, não existe nada novo sendo criado, é apenas uma transformação. A energia é constantemente reutilizada. A energia é o mundo atual. A gente vai falar agora um pouquinho sobre consumo energético. Então, a gente tem aqui, olha, esse dado eu extraí do caderno do aluno, volume 2, você vai encontrar aí no seu caderno, que está dizendo o seguinte: o desenvolvimento econômico e social tende sempre a criar demanda por mais energia. A Agência Internacional de Energia alerta que a demanda global de energia crescerá mais de 24% até 2040. Então, o que tem a ver o desenvolvimento econômico e social com o maior consumo de energia? Então, primeiro, a gente vai emitir, acho que é melhor dizendo, mais gás carbônico para a atmosfera. Por exemplo, através da queima de combustíveis fósseis. Quanto maior a população, maior a necessidade de consumo de bens. Então, mais fábricas,
Eu não coloquei aqui, mas também maior a necessidade de alimentação. Então, eu tenho áreas que são desmatadas para a criação extensiva de gado, por exemplo, ou monoculturas, por exemplo, plantação de soja, de arroz, de trigo, para que possa sustentar essa população. Ao desmatar uma área, eu estou tirando os indivíduos que são capazes de absorver naturalmente o gás carbônico emitido para a atmosfera. Então, ao mesmo tempo que eu preciso de mais energia, eu também acabo agravando mais a situação do meio ambiente. Mas tem como resolver isso? Tem como resolver isso. Vamos ver só o próximo slide. Vou passar bem rapidinho aqui, ó. Os problemas ambientais associados ao excesso de consumo de combustível fóssil. A gente já conversou sobre isso. Então, a amplificação do efeito estufa. Lembra que o efeito estufa é um fenômeno natural, mas com excesso de gás carbônico na atmosfera, ele acaba provocando o aquecimento global. O descarte incorreto de plásticos e material orgânico também. Plástico por quê? O plástico é um derivado do petróleo. Quanto mais plástico eu produzir, mais petróleo eu vou necessitar, combustível fóssil. Material orgânico. Material orgânico, quando ele entra em decomposição, ele gera metano, que é um gás também causador da amplificação do efeito estufa, levando ao aquecimento global. E eu tenho aqui um fenômeno que a gente não conversou, vou falar bem rapidinho sobre ele, que é a chuva ácida. Então, os resíduos químicos lançados pela fumaça, tanto do carro quanto de indústrias, elas acabam produzindo a tal da chuva ácida. Essa chuva, ela vai deteriorar edifícios, estátuas, torna lagos envenenados, matando os animais e plantas aquáticas, matam e danificam árvores e causam problemas respiratórios no ser humano. Mas a gente tem como diminuir o uso de combustível fóssil? Sim. A gente vai utilizar uma fonte de energia que é renovável. O que é isso? Uma fonte de energia renovável é aquela que tem um ciclo compatível ao tempo de vida do ser humano, ou seja, eu consigo renovar, eu consigo produzir novas fontes de energia ao longo da minha vida. Por exemplo, aqui o fogo está representando energia, tá? Então, a energia geotérmica, que é aquela proveniente de vulcões, energia solar, energia eólica, hidráulica e a biomassa. Eu coloquei observações aqui em relação à energia hidráulica, né? Primeira observação, por que ela está aqui? Porque ela não causa gases do efeito estufa, ela não emite gás carbônico, tá? Por isso que ela é uma fonte de energia renovável. Mas ela não é sustentável. Por quê? Para eu poder produzir energia hidráulica, né, a partir de uma hidroelétrica, eu preciso desmatar uma área, inundar, então eu tenho que deslocar populações, eu perco animais, plantas e micro-organismos daquela região, então ela não é tão viável assim para a gente. Para a gente, para o Brasil, para as condições que nós vivemos aqui, para a gente seria muito melhor se nós utilizássemos a energia solar, que a gente tem períodos muito iluminados, né? A gente tem 100%, né? Vamos dizer aí 90% dos nossos dias de sol. Ah, mas todo lugar tem sol, pensa no hemisfério norte, nos países nórdicos mesmo, sei lá, Islândia, Finlândia, aonde eles têm um período que o dia é mais curto, bem mais curto, com pouca iluminação, que é durante o inverno. E eles têm durante o verão um período muito mais longo, até 10 horas da noite tem claridade, né, devido à posição da Terra, aí tem uma série de questõezinhas aí envolvidas. Mas não é o que vem ao caso aqui agora. Mas a gente consegue aproveitar a energia solar e energia eólica muito mais. Tá, eu falei que a energia renovável é aquela que tem um ciclo de renovação compatível ao tempo de vida do ser humano. Então, enquanto se eu moro perto de um vulcão, ele tem produção constante de vapor, de gases que eu posso utilizar ali, de calor, para a produção de energia. Tem sol, constantemente. Vento, sempre tem. Por exemplo, Nordeste, se eu não me engano, Rio Grande do Norte, você tem ali grandes áreas com turbinas eólicas.
biomassa. Então, plantar um determinado tipo de vegetação para utilizá-la como fonte de combustível é também viável, tá? Por isso que é renovável, até rimou. Vamos para o próximo. Quando não é renovável, quando eu tenho um limite, ela se esgota, não tem como renovar. É o que acontece com o petróleo, que é o combustível fóssil, o gás natural, que também é derivado, o carvão e energia nuclear. São fontes de energia não renováveis. Vamos falar de biomassa e energia. Vou entender primeiro a relação da fotossíntese da cadeia alimentar junto à biomassa. Então, todo ser vivo ele vai armazenar energia sob a forma de matéria orgânica. Então, imagina o seguinte: você comeu durante um mês inteiro lanchinhos do McDonald's, todos os santos dias. O que vai acontecer com você? Vai engordar. O que é engordar? É você acumular uma reserva energética sob a forma de gordura. Então, você está ali acumulando sua biomassa. Então, você conseguiu aquela reserva energética através da alimentação. Aqui na cadeia alimentar não é diferente. A energia proveniente do sol é convertida em glicose pelo produtor, que vai utilizar essa glicose como fonte de energia para ele, para produzir folhas, frutos, sementes, tudo que ele precisa para viver. O que sobra está ali armazenado. O que ele não gastou está ali armazenado com ele, de energia. O consumidor primário, ao se alimentar do fruto, recebe a energia que estava armazenada no produtor. E a mesma coisa acontece com os demais elementos. Então, a energia vai sendo passada através da alimentação de um ser vivo para o outro através da cadeia alimentar. E cada um deles vai utilizando um pouquinho para a realização das suas funções vitais. Então, a biomassa ela corresponde à massa de organismos vivos de uma determinada área. Tá? Então, é a matéria orgânica presente num determinado ser vivo. Você pode pensar assim também. Então, a matéria orgânica é uma fonte renovável de energia. Beleza. O petróleo também é de matéria orgânica, mas ele não é renovável, tá? Então, tem essa diferença. A biomassa, como a gente já falou, pode ser de origem animal, vegetal, como, por exemplo, madeira, cana-de-açúcar, os gases provenientes de aterro e de esgoto, os óleos vegetais, o etanol e por aí vai. Aqui eu tenho alguns exemplos. Então, exemplos de biomassa. Então, pode ser de resíduos madeireiros. Sobrou, que nem eu falei lá do pedret, sobrou a serragem e eu consigo utilizar aquilo ali como uma queima de energia, como uma fonte de energia para uma lareira, por exemplo. Os resíduos agrícolas, como o bagaço da cana de açúcar, os resíduos urbanos, industriais e pecuários, por exemplo, os dejetos de um chiqueiro podem ser transformados em biogás, a gente vai ver mais para frente. E aqui a celulose, os resíduos da celulose também podem ser utilizados para aquecer, para ser utilizados dentro de uma fábrica, por exemplo, para gerar eletricidade, através de uma caldeira. Aplicações da biomassa. Então vamos ver aqui. Então a biomassa, ela pode ser utilizada como fonte de combustível de carros, quando eu tenho a cana-de-açúcar, que é utilizada nesse tipo de produção. Olha só de novo a fotossíntese envolvida aqui. Então, uma fonte de energia. O sol fornece energia para a planta fazer fotossíntese. Essa planta depois passa por uma usina e gera combustível para o carro andar. Aqui é o biodiesel. Já colocar aqui, o biodiesel é derivado de óleos vegetais, como girassol, dendê, mamona, soja, tá? Então, a fonte de energia, de novo, está sempre envolvida com a fotossíntese. Então, a fotossíntese faz com que a planta produza material orgânico para ela, no caso o girassol, vamos imaginar que aqui seja o girassol, é extraído o óleo desse girassol. Por processos químicos, eu tenho a formação do biodiesel, que vai ser utilizado para a movimentação de um determinado automóvel.
Aqui é a mesma ideia, só que utilizando o bagaço da cana. É a mesma ideia. Então, a cana-de-açúcar, eu tenho a produção de etanol e a produção de açúcar. Tá vendo? Vamos achar aqui, ó. O comecinho dela tá no 1. 1 tá aqui, ó. Perdi 1 tá aqui. A cana-de-açúcar, ela entra, ela é moída, tá vendo? Ó o bagaço da cana-de-açúcar aqui. E o caldo vai para os reservatórios. Um que vai virar açúcar e outro que vai virar etanol. E o bagaço que sobrou, que seria o resíduo, né? Porque minha produção inicial seria ou açúcar ou etanol. O bagaço eu posso transformar numa caldeira, aquecer uma caldeira que vai gerar vapor, que vai fazer com que hélices de uma turbina girem, com que eu tenha a produção de energia elétrica, que pode ser vendida para a concessionária e até a minha casa, ou pode ser utilizada na própria fábrica. Tranquilo? Aqui é um videozinho sobre biogás. Vamos dar uma olhadinha, bem curtinho. Transformar um limão em limonada, ou seja, fazer um problema virar solução. É exatamente o que estão fazendo as granjas de suínos, que transformam os dejetos dos porcos em biogás. Uma fonte de energia renovável que traz vantagens para a natureza e para o bolso do criador. Não é de hoje que o Anélio percebeu que o investimento valeria a pena. Ele tem 38 mil suínos na propriedade, em Faxinal dos Guedes. E o que fazer dos dejetos dos animais não é uma preocupação. Com eles é produzido o biogás, que se transforma em energia elétrica. No início, a energia era usada apenas para movimentar o maquinário da granja, mas o negócio deu certo e o criador acabou montando uma pequena usina na propriedade. São 250 mil litros de dejetos de suínos diariamente, que vão para 7 biodigestores. A energia produzida por aqui é o equivalente para abastecer 1.800 casas durante um mês. A lona tá assim, estufada porque tá cheia de gás, que vai passar por todo um processo incluindo filtragem, até chegar aos geradores. O biogás é o combustível desse equipamento que produz a energia. Metade da produção é gasta na propriedade, a outra parte é vendida para a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Santa Catarina. Hoje qualquer propriedade acima de 3 mil animais já tem potencial para produzir uma boa quantidade de quilowatts. Hoje as leis ficaram mais acessíveis, a gente pode utilizar ela não só na propriedade, mas na casa, na cidade, aonde você tiver consumo de energia. Mas o gás dos dejetos não é usado só para produzir energia elétrica. Que tal um carro movido a gás biometano, um derivado do biogás? Este foi o resultado de uma pesquisa da Embrapa Suínos e Aves, na cidade de Concórdia, que usou os dejetos dos 300 suínos que eles têm nessas granjas. O carro, que faz cerca de 600 quilômetros com 40 litros de álcool ou gasolina, agora ganhou uma autonomia de mais 250 quilômetros, com apenas 15 metros cúbicos de gás biometano. No futuro, a ideia é aumentar a frota abastecida pelo biogás na Embrapa. Vai ter bastante matéria-prima para produzir o biometano, então isso pode ser uma oportunidade. Existe uma infinidade de arranjos que a gente pode fazer para utilizar esse biogás e gerar o biometano. O uso dos dejetos desses animais para produzir biogás e até energia elétrica está se espalhando pela região e chegou aos ouvidos do Maciel. Apesar do investimento previsto ficar entre 500 mil e 700 mil reais, ele, que cria 8 mil suínos, está pensando em apostar no sistema. Esse projeto ele já está bem amadurecido, nós podemos usar tanto no aquecimento, nós podemos usar na produção da energia elétrica e também nós podemos modificar nossos motores que a gente usa na propriedade a trabalhar com o biogás. Também é possível produzir biogás com dejetos de outros animais e com matéria-prima vegetal como cana-de-açúcar. Segundo a Associação Brasileira do Biogás e do Biometano, se todo esse potencial fosse aproveitado, ele seria suficiente para gerar mais de 1/3 da energia elétrica consumida no país. Então aqui vocês viram a importância de se utilizar um material orgânico que seria desperdiçado, né? Que na verdade na decomposição dele iria gerar gases causadores do efeito estufa. Mas ao ser transformado em biocombustível, tem outras rentabilidades, pode ser utilizado como uma outra fonte de energia.
transformar. Quais são as vantagens e as desvantagens? Falando da biomassa. Esquece o biogás um pouquinho, vamos falar da biomassa. Bem, vantagem. Ela tem baixo custo de aquisição. Então, por exemplo, seria, se eu tenho uma usina de cana-de-açúcar, estou produzindo ali etanol e açúcar, sobrou o bagaço, eu vou reutilizar esse bagaço para aquecer uma caldeira, produzir vapor e gerar energia elétrica. Não emito gases do dióxido de enxofre, que são gases poluentes, não tenho cinzas, tem menor corrosão de equipamentos, o risco ao meio ambiente é menor, se a gente estiver pensando, por exemplo, ainda na energia nuclear, né? E as emissões não contribuem para os gases do efeito estufa. Agora, as desvantagens. A geração do material particulado, o que é isso? Ainda tem alguma coisa de partícula que fica suspensa na atmosfera. Isso pode acabar ainda gerando, dependendo do que for, acabar gerando chuva ácida ou trazendo ainda problemas respiratórios para o indivíduo. E é difícil para estocar, é um material grande para ser estocado, requer espaço. Por isso dos pellets, que são aqueles grãozinhos que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, me procurem e até mais. Gente, eu resolvi dar continuidade aqui para falar como que a gente vai fazer a atividade 6. A gente vai analisar gráficos, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou pegar gráficos que estão na página 217 do Caderno do Aluno, volume 2. Se você não pegou o Caderno do Aluno ainda na escola, eu vou anexar no Classroom, tá bom? Então eu tenho dois gráficos aqui. Vamos só olhar bem rapidinho eles para a gente conversar bem rápido, para vocês irem fazer as questões que são sobre a forma de um formulário. Então eu tenho, deste lado aqui, a matriz energética mundial, quer dizer, as fontes de energia mundiais ou mundial, e aqui a matriz energética brasileira. Bom, vocês vão encontrar esse mesmo gráfico lá no Caderno do Aluno. Então vamos olhar aqui o mundial. Da matriz energética mundial, qual que é a maior porcentagem? Achou? Petróleos e derivados, 31,5%. Petróleos e derivados seriam uma matriz energética renovável ou não renovável? Não renovável. Emite gás causador do efeito estufa? Sim, né? Que seria o gás carbônico, por exemplo. Carvão mineral é uma fonte de energia renovável ou não renovável? Não renovável. E o gás natural? Também não renovável. Olha aqui a energia nuclear, 5%, também não renovável. Então eu posso entender deste gráfico que a maior parte da matriz energética mundial é derivada de fontes de energia não renováveis. E na sua maioria aqui são causadoras do efeito estufa, do agravamento do efeito estufa. Vamos olhar o Brasil. Quanto que a gente tem aqui de consumo de matriz energética derivada do petróleo? 34,3. Olha só em relação ao mundial. A gente ganha. Apesar de a gente ter um consumo grande de energia hidráulica, 12,4 em comparação ao mundial, a gente ainda consome mais petróleo. E olha, o nosso gás natural também, que também é aqui uma energia não renovável, também está grande. Tá vendo? O que seria renovável aqui pra gente? Seria a cana-de-açúcar, a energia hidráulica, outras aqui, ó, ele não tá marcando. Outras, achei. Outras renováveis. Aí entraria aqui, por exemplo, energia eólica, energia solar, por exemplo, tá? Então, olhando aqui do ponto de vista do gráfico, tanto o Brasil quanto o mundo tem um grande compromisso, tem um grande comprometimento na emissão dos gases causadores do efeito estufa.
Como que eu faço para reduzir isso? Ampliando o uso de recursos renováveis e que não vão causar danos para o meio ambiente, tá? De preferência. Então, seria utilizar energia solar, energia eólica. Energia hidráulica não produz gases do efeito estufa, mas do ponto de vista ecológico, você precisa, às vezes, represar um rio, alagando uma área e levando a perda da fauna e flora local, e assim como o deslocamento da população humana que reside ali, tá bom? Então agora é só ir lá fazer o exercício. Se tiver dúvida, me chama, tá bom? Beijos, até mais!